Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão, né? Então, a questão é a seguinte: é, hoje eu vou dar sequência à leitura comentada do caso Wagner. Eu vou ler o livro, mas não hoje. Não hoje. Então, a questão é a seguinte: o que que eu vou fazer? Primeiro, uma recapitulação, né? Para quem não viu a live, eu fiz assim um pequeno disclaimer do que vai acontecer nessas leituras, tá? Então, temos as sugestões de livros aqui para entender mais ou menos algumas questões que eu vou colocar ou não, né? Aí tem o Sonho, o Sentido do Wisnik, tem o próprio caso Wagner do Nietzsche, Nascimento da Tragédia do Nietzsche. Nós temos Metafísica do Belo do Schopenhauer e, principalmente, Como se faz uma tese, do Humberto Eco. Então, nós temos essa bibliografia. Claro que no meu trabalho eu usei muito mais do que isso, mas eu acho que para a gente brincar um pouquinho, isso aqui já está de bom tamanho, né? E também li, eu tive que ler, estudar um pouquinho o Et Homo do Nietzsche. Ou seja, não falta leitura de Nietzsche aqui, né? Então, o que eu vou fazer é justamente pegar o PDF que eu achei do Et Homo, né? Porque esse é um dos livros que deu, né? É, longa história sobre a perda de alguns livros que eu tive, né? Bom, então o negócio é o seguinte: o que que nós vamos fazer aqui? O que é esse livro Et Homo? O Et Homo é considerado uma espécie de autobiografia do Nietzsche, ou seja, Nietzsche falando dele mesmo e dos livros dele, que funciona meio que como se fosse uma autocrítica de alguns ou reforço de outros. Enfim, ele vai falar a respeito dele, né? Que é uma coisa que ele gosta de fazer, aparentemente. Vocês tirem suas conclusões, né? Não estamos aqui para isso, né? A gente não impor nada a ninguém, né? Então, o que nós temos que fazer aqui nessa leitura claro que algumas coisas eu vou analisar do jeito que eu analisei, ou que eu passei a analisar depois, né? E o resto fica com vocês, né? O risco é todo de vocês, né? Então aí a gente aqui está fazendo a leitura, transmitindo a informação, né? E é importante que a gente faça essas leituras enfim, eu vou ler 3 capítulos, né, do livro, são capítulos pequenos, ah, enfim, é, vocês vão ver por que que eu vou ler esses 3 capítulos e por que esses 3 capítulos. Então, dito tudo isso, todas essas questões, todos esses disclaimers, né?
a gente vai começar a compartilhar a tela para mostrar a estrutura do livro e os capítulos, né? Enfim, vamos ver aqui se a Zoizinha consegue, né? Olá, olá, estou aqui agora no cantinho. Vamos ver se esse negócio. Ah, ele muda de lugar, olha só que legal. Mas ele vai ficar aqui mesmo, né? Porque daí, enfim, atrapalha menos, eu acho. Se começar a atrapalhar, eu mudo de lugar. Enfim, o que que nós temos aqui? Aqui tem o livro Et Homo, ou Como se chega a ser o que se é. Enfim, no caso, é como o Nietzsche, né, chegou a ser o que ele chegou a ser, né, a pessoa que ele se tornou, né? Enfim. E aqui você tem assim os capítulos que eu escolhi esse PDF justamente porque os capítulos estão em forma de link e isso facilita a nossa vida, né? Enfim, aqui nós temos um prefácio, aí ele começa aquelas coisas assim que eu morro de rir, né? Porque eu sou tão sábio, né? Uma coisa tipo, é, eu acho que dá para entender, né? Porque sou tão sagaz, nossa, humildade, né? Porque escrevo tão bons livros. Aí, a partir depois desses três capítulos, que eu acho que ele se auto-justifica e se auto-vangloria, né? Nós temos os capítulos que ele aborda tipo, umas resenhas, uma reavaliação dos livros dele, né? Eu acredito que esteja mais ou menos numa ordem cronológica do que ele escreveu, né? Por exemplo, O Nascimento da Tragédia, se eu não me engano, que é um dos textos que nós vamos ler agora, aqui neste vídeo. Então, a gente vai. O Nascimento da Tragédia foi um dos primeiros livros que ele escreveu, ele era bem novinho, né? Então, ele tem algo a dizer a respeito desse, desse livro, né? E aí, depois a gente vai pular até O Crepúsculo dos Ídolos, que foi um dos primeiros livros que eu li, né? Que foi o primeiro livro do Nietzsche que eu li e que me trouxe a essas questões todas com Nietzsche, né? E depois o caso Wagner. Como você vê aqui, temos o Nascimento da Tragédia da página 52 à página 58, então temos umas 6 páginas, ou 5 páginas e meia, não sei, né? Crepúsculo dos Ídolos vai da 92 a 95, né? E eu acho que o último, ai meu Deus, já me perdi aqui, né? Ai, eu sempre estou fazendo isso, é impressionante. Ah, tá aqui. É. E o Crepúsculo dos Ídolos, é, é,
Aí o caso Wagner vai dar 95 a 102. 5 páginas. É. Enfim, a gente vai ler uns textos aqui que são bem curtos, até porque não são tratados, são resenhas que o Nietzsche fez dos próprios livros dele, né? Então, é basicamente isso que vamos fazer aqui. E justamente estou escolhendo esses três textos porque os três fizeram parte da bibliografia do trabalho que eu fiz, né? Eles fizeram parte dessa trajetória desse trabalho, né? Então, aí a gente vai fazer essa leitura aqui para a gente entender algumas questões aqui, né? Principalmente porque eu acho que esse vídeo vai ter, assim, tipo, caso Wagner, uma introdução, né? E aí a gente já resume algumas coisas aí a partir da semana que vem. Nesse, nessa semana propriamente dita, provavelmente eu consiga, é, eu consiga ler o caso Wagner, né? Enfim. Mas vamos lá começar pelo nascimento da tragédia. Aqui ele começa. A ser justo em relação ao nascimento da tragédia, ele escreveu em 1872, né? Tá entre parênteses aqui, né? O ano que escreveu isso. Ah, é necessário esquecer algumas coisas. Semelhante obra exerceu influência e até fascínio com que nela foi um equívoco. Com a sua aplicação ao wagnerismo, como se este fosse um sintoma de ascensão. Ou seja, ele já começa dizendo aqui que a obra foi um equívoco e que algumas coisas é preciso que vocês esqueçam, né? Enfim, você vai ler um livro inteiro, mas, tipo assim, algumas coisas você vai precisar esquecer durante a leitura, né? Ou seja, apaga, deleta, né? Este escrito foi, por isso, um acontecimento na vida de Wagner. Só a partir de então surgiram grandes esperanças no nome de Wagner. Ou seja, ele está querendo dizer que, graças ao livro dele, Wagner aconteceu, né? Então, tipo, não foi ao contrário, tá? De novo, humildade para quê, né? Enfim, seguindo. Ainda hoje me recordam ao considerar, ao considerarem-se as circunstâncias de que brotou o Pascal. Como eu tive a culpa de haver surgido uma tão elevada opinião a propósito do valor cultural desse movimento, no caso, wagnerismo. Hum. Vi várias vezes citado o meu escrito como o renascimento da tragédia a partir do espírito da música.
apenas se atendeu a uma nova fórmula da arte, da intenção, da missão de Wagner. Ignorou-se, no fundo, aquilo que o escrito continha de mais valioso: helenismo e pessimismo, que é, por sinal, o subtítulo desse livro, né? Teria sido um título sem qualquer equívoco, a saber, como primeira elucidação sobre o modo como os gregos acabaram com o pessimismo, como o superaram. A tragédia é justamente a prova de que os gregos não eram pessimistas. Schopenhauer enganou-se aqui, como se enganou em tudo. Olhando com alguma neutralidade, o nascimento da tragédia parece muito extemporâneo. Ninguém poderia sequer sonhar que ele foi começado sob o estrépito da Batalha de Worth. Deixa eu ver, para dar uma contextualizada, vamos pesquisar aqui no celular. Ah, aqui. A batalha, também conhecida como a Batalha de Reichshofen, ou Batalha de Frischwiller, refere à Segunda Batalha de Worth, que ocorreu em 6 de agosto de 1870 e os estágios iniciais da Guerra Franco-Prussiana. Só para contextualizar que batalha é essa, aí depois vocês pesquisam mais, caso seja do interesse, né? Então, refletir sobre estes problemas diante das muralhas de Metz, nas frias noites de setembro, em pleno serviço de enfermagem. Poderia antes supor-se que semelhante escrito tem já uns 50 anos. É politicamente indiferente, não alemão, dir-se-á hoje. Desanda escandalosamente a hegelianismo. Só em algumas fórmulas é que está assolado pelo perfume catavérico de Schopenhauer. Enfim, realmente, se você for analisar o nascimento da tragédia, Nietzsche, nesse livro, ele coloca uma fórmula de escrita que se assemelha bastante aos escritos filosóficos da época, né? Ele ainda não tinha adquirido, talvez, essa linguagem peculiar dele na hora de fazer a estrutura estética da escrita dele, né? Porque você vê que alguns escritores, assim, principalmente iniciantes, eles às vezes pegam referências estilísticas de alguns autores que já existem por aí, né? Porque a gente meio que aprende a escrever com essas pessoas, né? E aqui ele tá mostrando que
soa hegeliano, mas com alguma coisa de Schopenhauer, enfim, mas que, pelo visto, ele mudou bastante, né? Assim, essa parte estrutural, porque ele foi, obviamente, descobrindo um jeito de escrever que era o jeito dele escrever, né? O estilo dele. Aqui. Uma ideia, o contraste entre dionisíaco e apolíneo encontra-se traduzida para elementos metafísicos. A própria história concebe-se como o desenvolvimento desta ideia. Na tragédia, o contraste abroga-se em unidade. Sob tal ótica, coisas que ainda que nunca se tinham visto face a face surgem de súbito contrapostas, iluminadas e concebidas umas a partir das outras. A ópera, por exemplo, e a Revolução. As duas inovações decisivas do livro são, em primeiro lugar, a compreensão do fenômeno dionisíaco entre os gregos, dos quais o livro proporciona a primeira psicologia, vendo nele a única raiz de toda a arte grega, e a compreensão do socratismo. Sócrates é considerado pela primeira vez como instrumento da decomposição grega. Mais tarde a gente vai ver que no Crepúsculo dos Ídolos ele chegou a chamar o Sócrates de antigrego, tá? É, Sócrates é considerado pela primeira vez como instrumento da decomposição grega, como típico decador ou decadente. A racionalidade contra o instinto, a racionalidade a todo o custo como força perigosa, como força que mina a vida. E em todo o livro, o silêncio profundo e hostil sobre o cristianismo. Este não é nem apolíneo, nem dionisíaco. Nega todos os valores estéticos, os únicos valores que o nascimento da tragédia reconhece. É nihilista no sentido mais profundo, ao passo que no símbolo dionisíaco se atinge o limite extremo da afirmação. Alude-se uma vez aos sacerdotes cristãos como uma espécie maligna de anões, de seres subterrâneos. Enfim, na realidade, muita gente pensa que Nietzsche é nihilista, mas ele, na realidade, coloca o nihilismo nessas crenças, nessas filosofias que acreditam que o mundo de verdade está num além que é inacessível para os sentidos, aquela coisa do mundo das ideias, a coisa em si, aquelas coisas todas, e que viver propriamente dita, essas pessoas acabam não vivendo, né? Então, essa é uma das críticas que o Nietzsche fazia ao cristianismo, sobretudo por essa coisa que ele dizia era uma negação da vida, né? E se você acha que essa vida aqui não faz sentido, que essa vida é uma ilusão, que é tudo
uma viagem, né? E que a verdade não está exatamente ao alcance, né? Nesse plano, então você não vive, né? Então você vive uma afirmação de vários nadas, né? Enfim, é um negócio que é interessante, né? A gente pensar. Parte 2. Este começo é notável além de todo limite. Eu descobrira, ademais da minha íntima experiência, o único símbolo e contrapartida que a história tem. Fora o primeiro, for o primeiro a descobrir o admirável fenômeno do Dionisíaco. Em virtude de ter reconhecido Sócrates como decadente, proporcionei ainda uma prova inteiramente inequívoca de como era pequeno o perigo e a segurança do meu tacto psicológico corria por parte de qualquer idiosincrasia moral. A própria moral enquanto sintoma de decadência. É uma inovação, uma singularidade de primeira ordem na história do conhecimento. Então, aqui ele mostra talvez o processo que ele foi refletindo depois de ter escrito o livro e durante, né? Você vê que ele vai no Dionísio, depois ele vai a questão da decadência, depois ele, enfim. Mas parece que o que deu essa epifania toda, né, é o Dionísio, né? Fui o primeiro a ver genuína oposição, o instinto de degenerescência que, com subterrânea sede de vingança, se vira contra a vida, o cristianismo. O cristianismo, a filosofia de Schopenhauer e, em certo sentido, já a filosofia de Platão, todo o idealismo como formas típicas. Então, você vê que todo esse processo, assim, que você, a ele, essas filosofias que negam e, de repente, você possa ter uma experiência genuína dentro dessa vivência que os sentidos oferecem, né? Tipo, visão, audição, você toca, né? Para ele, isso sim é niilismo, né? Na veia, enfim. E idealismo, né? Ele, então, e uma fórmula da máxima afirmação nascida da plenitude da superabundância, um dizer sim sem reserva, até mesmo ao sofrimento, à própria culpa, a tudo que é problemático e estranho na existência. Este sim, derradeiro, entusiasta, exuberante e folgazão à vida. Não é só o mais excelso discernimento, é também o discernimento mais profundo, o mais rigorosamente confirmado e sustentado pela verdade e pela ciência. Nada do que existe se deve pôr de lado e nada é supérfluo. Os aspectos da existência recusados pelos cristãos e por outros nihilistas
são até de uma ordem infinitamente mais elevada na hierarquia dos valores do que aquilo que o instinto de decadência tem de aprovar e chamar bom, né? Compreender isto cabe à coragem, como a sua condição a um excesso de força. Com efeito, só enquanto a coragem ousa tirar-se para frente é que, segundo o grau de força, alguém se aproxima da verdade. Para o forte, o. Peraí, eu tô ouvindo barulho lá fora, né? Peraí, entendi. Para o forte, o conhecimento, o dizer sim à realidade, é uma necessidade tal como para o fraco, sob a inspiração da fraqueza, também é uma necessidade a covardia e a fuga perante a realidade, o ideal. Então, o que ele chama de forte é aquela pessoa que enfrenta a verdade, a dureza da vida, né? Ou seja, que a vida é isso mesmo, né? E o fraco é aquele que fica numa dessas viagens, né? Ou seja, fica idealizando as coisas, né? Então, a estes não está patente o conhecer. Os decadentes precisam da mentira. Esta é uma das condições da sua conservação. Quem não só compreende a palavra dionisíaco, mas se compreende a si na palavra dionisíaco. Não necessita de qualquer refutação de Platão, ou do cristianismo, ou de Schopenhauer. Fareja a putrefação, né? Ou putrefacção. Até que ponto encontrei, assim, o conceito de trágico, o conhecimento definitivo sobre o que é a psicologia da tragédia. Foi por mim expresso ultimamente, ainda no Crepúsculo dos Ídolos, última página. O dizer sim à própria vida, mesmo nos seus mais estranhos e mais duros problemas, a vontade de viver se alegra com o sacrifício dos seus tipos mais elevados à própria inesgotabilidade. Eis o que eu chamo de onisíaco. Eis o que eu adivinhei como ponte para a psicologia do poeta trágico. Não para se livrar do terror e da compaixão, não para se purificar de uma emoção perigosa mediante a sua descarga veemente. Assim entendera Aristóteles. Mas para além do terror e da compaixão, ser ele mesmo o eterno prazer do devir. Prazer que encerra em si também a alegria do aniquilamento. Tenho, neste sentido, o direito de me considerar a mim mesmo como o primeiro filósofo trágico, isto é, o extremo contraste e o antípoda de um filósofo pessimista. Antes de mim não existia a transposição do dionisíaco em atos filosóficos. Faltava a sabedoria trágica. Em vão procurei os seus indícios nos grandes gregos da filosofia, nos que existiram 2 séculos antes de Sócrates. Permaneceu em mim uma dúvida quanto a Heráclito
em cuja a proximidade em geral me sinto com um ânimo mais caloroso, mais bem disposto do que em qualquer outro ponto, né? Então aqui eu acho que essa diferença entre um filósofo do pessimismo, né, e um filósofo do trágico, né? Porque muitas vezes o trágico oferece soluções, né? Muitas vezes o trágico não, a tragédia propriamente dita, né? A forma literária tragédia, muitas vezes ela pode conduzir a uma situação trágica, mas essa tragédia tem um fundamento, tem algum porquê, né? Enfim, é diferente de um pessimismo que de repente pode não ser exatamente algo que tenha um porquê, simplesmente é um pessimismo. Se você não souber justificar esse pessimismo, né, a gente pode ter problemas aqui, né? É, a afirmação do desvanecimento e da aniquilação, o decisivo numa filosofia dionisíaca, o dizer sim à própria guerra, sim à oposição e à guerra, o devir, a radical renúncia ao próprio conceito de ser. Eis onde devo, em todas as circunstâncias, reconhecer a minha maior afinidade com o que até agora foi pensado, a doutrina do eterno retorno, isto é, de um ciclo incondicionado e infinito de todas as coisas. Esta doutrina de Zaratustra poderia, em última análise, ter sido já também ensinada por Heráclito. Pelo menos a Estoa, que herdou de Heráclito quase todas as suas ideias fundamentais, apresenta dela alguns vestígios. Deste escrito emana esperança ao fim e ao resto. Não tenho qualquer fundamento para não retomar a esperança no futuro dionisíaco da música. Ou seja, na realidade, ele é uma música dionisíaca, né? Ele achou que isso ia acontecer com a música de Wagner, né? Esse encontro da música de Wagner com Dionísio. Mas isso não aconteceu. Eu acho que por aí vocês já vão começando a entender um pouco essa questão dele com Wagner, né? Ele esperava encontrar Dionísio em Wagner, mas não rolou, tá? Então, lancemos o olhar para um século depois de nós. Suponhamos que, bem-sucedido o meu ataque a 2 milênios de antinatureza e de ofensa à humanidade, o novo partido da vida tome nas mãos a maior de todas as tarefas, a educação superior da humanidade, inclusive a aniquilação implacável de tudo que é degenerado e parasita, tornará de novo possível sobre a Terra o excesso de vida que novamente deve provir o estado dionisíaco. Prometo uma idade trágica, a arte mais elevada no dizer sim à vida, à tragédia, que nascerá quando a humanidade tiver por detrás de si, sem sofrer, a consciência das mais duras, porém mais necessárias guerras. Um psicólogo poderia ainda acrescentar que aquilo que ouvi nos meus anos
juvenis na música wagneriana, nada em geral teve a ver com Wagner. E quando eu descrevi a música dionisíaca, descrevia o que ouvira. Tive de traduzir e transfigurar instintivamente tudo para o novo espírito que em mim transportava. A prova disto, tão forte quanto pode ser uma prova, é o meu escrito Wagner em Bayreuth. E em todas as passagens psicologicamente decisivas, fala-se apenas de mim. Pode pôr-se sem reservas o meu nome ou a palavra Zaratustra, onde o texto apresenta a palavra Wagner. A imagem completa do artista tirâmbico é a imagem do poeta pré-existente Zaratustra. Esboçado com profundidade abissal e sem aflorar sequer um instante, a realidade wagneriana, a realidade wagneriana. O próprio Wagner teve disso uma ideia. Já não se reconheceu em tal escrito. Igualmente, a ideia de Bayreuth se transformou em algo que, para quem conhece o meu Zaratustra, não será um conceito enigmático. Naquele grande meio-dia, em que os eleitos se dedicam à maior de todas as tarefas, a visão, quem sabe, de uma festa que eu ainda viverei, o patos das primeiras páginas é histórico universal. O olhar de que se fala da sétima página é o autêntico olhar de Zaratustra. Wagner, Bayreuth, toda a pequena baixeza alemã é uma nuvem em que se reflete uma infinita fata morgana do futuro. Até em sentido psicológico, todos os traços decisivos da minha própria natureza se encontram inseridos na de Wagner. A coexistência das forças mais luminosas e fatais, a vontade de poder tal como jamais o homem a possuiu, a implacável audácia na esfera espiritual, a força ilimitada de aprender sem que, por isso, a vontade de ação sofra dano. Tudo neste escrito é pré-cognição. A proximidade do regresso no espírito grego, a necessidade de anti-Alexandres que voltem a atar o nó górdio da cultura grega depois de ele ter sido desfeito. Ouça-se o acento histórico mundial com que, na página 30, se introduz o conceito de disposição trágica. Há apenas acentos históricos mundiais em semelhantes escritos. Eis a mais estranha objetividade que existir pode. A absoluta certeza sobre o que eu sou projetava-se numa qualquer realidade casual. A verdade acerca de mim apressava-se a partir de uma terrífica profundidade na página 71. Descreve-se e antecipa-se com decisiva segurança o estilo de Zaratustra. Jamais se encontrará uma expressão mais grandiosa do acontecimento Zaratustra, do ato de uma enorme purificação e consagração da humanidade.
do que se encontra nas páginas 43 a 46. Aqui acaba o que ele tem a dizer sobre o nascimento da tragédia. Enfim, agora eu vou voltar aqui na página 8 para pegar o link direto para o Crepúsculo dos Ídolos. Se vocês perceberem, é, deixa eu pegar meus óculos aqui, que a situação está ficando difícil. O Crepúsculo dos Ídolos, como o subtítulo diz, é como se filosofa com martelo. Talvez ele queira dizer assim, olha, eu vou dizer umas palavras aqui que vão doer, mas, né, há necessidades, enfim. Aí ele vai falar a respeito desse livro que ele escreveu, né, que ele cita, inclusive, no primeiro, durante o capítulo que acabamos de ler, né, é esse livro aqui, tá? Este escrito, que nem chega a 150 páginas, sereno e fatal no tom, é um demônio que ri. A obra foi escrita em tão poucos dias que hesito em dizer o seu número e constitui uma exceção entre os livros em geral. Nada há de mais substancioso, de mais independente, de mais revolucionário e de mais maligno. Se alguém quiser brevemente ter uma ideia de como, perante mim, tudo estava de cabeça para baixo, e comece por ler este escrito. Aquilo que o título refere como ídolos é simplesmente o que até agora se chamou verdade. Crepúsculo dos ídolos em vernáculo, fim da velha verdade, né? O que ele quer dizer com esse título, né? Ou seja, vamos matar tudo que vocês acreditam aí até agora e vamos colocar algumas questões aqui no lugar, né? Vamos destruir sonhos, né, de vocês. E aqui você vê que ele mesmo assim, quando ele é, realmente entender os processos que o Nietzsche estava passando, né? Esse é o primeiro livro que se deve ler de Nietzsche, né? É, até para entender, talvez, os próximos, porque por mais que esse livro não tenha sido escrito antes, porque muita gente pensa que você tem que conhecer um autor, você tem que pegar o primeiro livro dele, o segundo, o terceiro, fazer como você lê sagas do tipo Harry Potter e Senhor dos Anéis, né?
Aí, de repente, o autor lança uma prequela. Aí você vai lá e fica, "Putz, eu tinha que ter começado pela prequela, né? É um saco isso. Não. Quando você vai ler um texto de filosofia, você não necessariamente tem que começar a ler o primeiro livro que ele escreveu, mas talvez para algum que sintetize bem, ou seja, um livro que ele se exponha um pouco mais como pessoa, né, para você ler e tirar as conclusões a partir desse livro, porque é o livro que a gente entende melhor a dimensão dos autores e que de repente a gente começa a entender um pouquinho melhor o que se passa e o que se passou na cabeça desses autores. Então, no caso do Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos é um bom livro para você começar a leitura dele, até porque não é um dos livros mais complexos, é um livro bem simples e um monte de coisa que eu li depois do Crepúsculo dos Ídolos é um pouco mais aprofundado, né? Mas que simplificando, se você quiser uma explicação didática sobre esses livros, o Crepúsculo dos Ídolos faz você entender o que é necessário entender sobre Nietzsche, tá? Os outros eu acho bom para quem quer se aprofundar, quer virar um especialista, quer não sei o quê, mas se você tiver que ler um livro e você possa dizer, olha, eu entendo um pouco de Nietzsche porque eu li o livro e esse livro, né, me colocou em contato, né? Talvez o Crepúsculo dos Ídolos seja um dos melhores para se iniciar a leitura e entender, né, o que você precisa entender caso você queira só tomar conhecimento, né? O outro é esse que nós estamos lendo aqui, que é o Ecce Homo, que é aqui que você vai ter uma avaliação melhor do próprio autor sobre si mesmo, né? Então, eu acho que se você tiver que escolher dois livros de Nietzsche para ler, leia esses dois, Crepúsculo dos Ídolos e Ecce Homo. Os outros, enfim, seguindo. Não há nenhuma realidade, nenhuma idealidade que neste escrito não fosse aflorada. Aflorada, que eufemismo tão discreto. Não só os ídolos eternos, também os mais recentes, portanto mais senis, as ideias modernas, por exemplo, um vento forte sopra entre as árvores. Por toda parte caem os frutos. Verdades. Depara-se aí com a prodigalidade de um outono fecundo. Tropeça-se em verdades, algumas são mesmo espezinhadas, são demasiadas, mas o que nos vem a ter às mãos já não é nada de dúbio, são decisões. Só eu tenho na mão a bitola para as verdades. Só eu posso decidir. É como se em mim uma segunda consciência tivesse surgido.
como se em mim a vontade tivesse acedido uma luz sobre o plano inclinado do qual até agora ela viera descendo. O plano inclinado, eis o nome que se dava ao caminho para a verdade. Chega-se ao fim de todo o impulso obscuro. O homem bom era justamente o que menos consciente estava do reto caminho. E com toda seriedade, ninguém antes de mim conhecia o bom caminho, o caminho para as alturas. Só a partir de mim há, de novo, esperanças, tarefas, caminhos especificados da cultura. Sou eu, sou o seu alegre mensageiro. Por isso mesmo, sou também um destino. Talvez Nietzsche seja o meu destino. Apesar de eu ser anarquista e não estar muito claro essa questão do Nietzsche, anarquismo, né? Enfim, a impressão que eu tenho é que Nietzsche teve que entrar em algum momento na minha vida para algumas questões aí, né? Então, é impressionante, é uma coisa que a gente não tem como explicar certas coisas. Então, a gente só aceita, né, também. Imediatamente após a conclusão da obra mencionada e sem sequer perder um dia, encetei a tarefa ingente da transmutação, num soberano sentimento de orgulho a que nada se compara, certo a cada instante da minha imortalidade e gravando em tábuas de bronze, símbolo após símbolo, com a segurança de um destino. O prefácio surgiu a 3 de setembro de 1888, ou seja, bem depois do nascimento da tragédia, né? Quando de manhã, após essa redação, vim para o ar livre, deparei à minha frente com o mais belo dia que alguma vez a alta Engadine me mostrará, transparente, resplandecente nas cores, englobando em si todos os contrastes, todos os pontos medianos entre o polo e o sul. Só a 20 de setembro deixei Cius Maria, detido pelas inundações, e fui durante muito tempo o único hóspede deste lugar admirável, ao qual a minha gratidão quer proporcionar a dádiva de um nome imortal. Após uma viagem com muitos incidentes e até com perigo de vida em Como, Como é um lugar na Itália, e fora inundada e onde cheguei já à noite alta. Arribei a Turim na tarde do dia 21, o meu lugar comprovado e doravante minha residência. Ocupei de novo a mesma habitação onde já morava na primavera, e a Carlos Alberto VI, terceiro em frente do ou seja, se desde em Romanos, em frente do imponente Palazzo Carignano, em que nasceu Vítor Emanuel, com a vista para a Piazza Carlo Alberto e mais além para as colinas. Ou seja, aqui ele fica contando historinhas assim, que a gente não tem muito o que, né, refletir, né? Essas passagens assim muito narrativas, né?
a gente não precisa comentar, né? Vocês entendem, ele está contando uma história. Sem hesitação, sem me deixar distrair, um só instante mergulhei novamente no trabalho. Faltava só acabar a quarta parte da obra. A 30 de setembro, grande vitória, conclusão da transmutação, ósseo de um Deus nas margens do pó. No mesmo dia, escrevi ainda o prefácio do Crepúsculo dos Ídolos. E no meu descanso em setembro, constituiu na correção das suas provas tipográficas. Nunca vivera um outono assim, e também jamais supus que algo semelhante fosse possível na Terra. Um Claude Lorrain imaginado até o infinito, e cada dia de idêntica e tremenda perfeição. Aí acabou esse capítulo e agora vamos para o caso Wagner. Então, nesse Crepúsculo dos Ídolos, você pode ver que o contexto da escrita desse livro é interessante porque foi escrito mais ou menos no mesmo período que o caso Wagner foi escrito, e justamente a partir de uma experiência que Nietzsche teve em Turim, na Itália. Então, são livros que Nietzsche escreveu na Itália. Então, ele já deveria estar em contato com uma outra cultura que não era a alemã, né? Ele estava em contato com uma cultura latina. Sim, italianos são latinos. Apesar dos norte-americanos ficarem dizendo que latinos somos nós, da América Latina, né? O povo latino, a gente é latino porque fomos colonizados por povos latinos da Europa, tá? E temos italianos, portugueses, espanhóis, né? Aos montes aqui no Brasil. Então, Nietzsche estava na Itália, ele estava numa outra ambientação, né? A Itália tem aquela coisa mais quente, né? Dependendo da região que ele estava. Turim, eu acho que ainda é um tanto quanto frio, mas nem se compara, por exemplo, a uma Alemanha, né? E muito provavelmente o povo também é um pouco diferente, né? Então, acho que eu acho que esse Crepúsculo dos Ídolos, ele estava respirando outros ares, né? Ele estava respirando outros aromas, né? Comida diferente, porque vamos combinar que comida italiana é muito melhor do que a alemã, né? Então, de repente, eu acho que isso melhora bastante o humor das pessoas, né? Então, assim. E temos aqui, por fim, o nosso caso Wagner, que a gente vai dar uma lida aqui nesse texto aqui. Vamos lá. E aqui ele já começa dizendo que é um problema musical. Na realidade, no livro diz que é um problema para músicos. Então, como eu falei na minha live, esse foi o momento em que Nietzsche me envolveu numa treta, né? Eu sou músico e um músico, se esse problema é para músico, o problema é para mim. É um problema meu, sim, né? Então é bom que se diga que daí o pessoal fica dizendo assim, ah, mas você não é filósofo, você está falando de Nietzsche, por que você está falando de Walter Benjamin, você não é filósofo. Bom, esse pessoal fala de arte. Eu sou artista. Então, se esse pessoal fala de arte,
Eu, como artista, posso falar de filosofia e posso falar deles. Troca justa, né? Então, vamos ter isso em mente. E o próprio Nietzsche diz que esse é um problema meu, já que ele diz que é um problema para músico. Então, é, é isso. Vamos lá. Então, aqui, ele, para começar, ele diz assim: para se fazer justiça a este escrito, é preciso sofrer do destino da música como uma ferida aberta, do que sofro quando sofro do destino da música. Ou seja, ele coloca a música aí como um destino e eu concordo, né? A música, ela, digamos assim, meio que sofro de a música ter perdido o seu caráter transfigurador do mundo, o seu caráter afirmativo. Bom, a música é algo que realmente eu não consigo me imaginar sem nunca ter aprendido a ler uma partitura na minha vida. É uma coisa que não dá para eu pensar como seria, entendeu? Então, aí o que que ela diz aqui? Vamos repetir esse trecho. Sofro de a música ter perdido o seu caráter transfigurador do mundo, o seu caráter afirmativo, ou seja, no sentido de construir, não, ou seja, o caráter afirmativo quer dizer que a música não serve para negar as coisas, serve para afirmar, serve para dizer sim, né? Enfim, e de ela já ser a música da decadência, não já a flauta de Dionísio, ou seja, ele está dizendo aqui que, em vez de você ter uma evolução da música para essa flauta de Dionísio, em vez disso ter acontecido, o que aconteceu foi a decadência da música, né? Enfim, não sei o que ele diria hoje em dia, vendo o que já aconteceu de lá para cá, mas vamos é, pensar no que ele está dizendo agora. Facilita a nossa vida. Supondo, porém, que se sente a causa da música como a sua própria causa, ou seja, a música é a causa da própria música, tá? Como a histeria do seu próprio sofrimento. Descobrir-se-á que este escrito está cheio de considerações a tal respeito e é benévolo em excesso. Ou seja, eu já achei, quando eu li o caso Wagner, que o cara estava metendo bala, né? E ele aqui ele já está dizendo que ele achou que ele foi até bonzinho. Enfim, quando a gente for ler o caso Wagner, vocês vão me dizer se você acha que ele foi justo ou se ele foi bonzinho. Lembrando que Wagner é aquele, né? Que o homem do bigodinho curtia, não por razões neutras, tá? Ser, em tais casos, divertido e rir com bonomia de si mesmo.
Ridendo de Severo, rindo, dizer coisas graves. É uma coisa que Nietzsche adora fazer, né? Talvez essa questão de rir dizendo coisas graves. E talvez seja mais eficiente você dizer coisas graves rindo, né? Isso é eu acho que é a grande especialidade de Nietzsche. Talvez ele, quando estivesse escrevendo, ele estivesse rindo, não sei. Eu acho que ele estava arrancando até o último fio de bigode, de tanto... mas, enfim, onde o Verum dicere, dizer a verdade, justificaria todas as durezas, é a própria humanidade. E quem duvida de que eu, como velho artilheiro que sou, ou seja, ele é um, né, se acha, consiga dirigir a minha artilharia pesada contra Wagner. É, tudo quanto possuía de decisivo neste assunto, eu o viera adiando. Amava Wagner, em última análise. Deparava-se com um ataque a um ilustre desconhecido. E para um outro, não era fácil de adivinhar no sentido e no percurso da minha tarefa. Ó, tenho ainda de desmascarar outros desconhecidos antes do calhostro da música. E, mais ainda, de dirigir um ataque contra a nação alemã, a qual, nas coisas do espírito, se vai tornando sempre mais indolente e pobre de instintos, sempre mais cândida, e continua com um apetite invejável a comer avidamente tanto a fé como a cientificidade, tanto o amor cristão como o antissemitismo, tanto a vontade de poder, de império, como Egandie de Ambro, e incapacidade em tomar partido entre oposições. Que neutralidade estomacal e que ausência de egoísmo. Que sentido justo o do paladar alemão, que tudo confere iguais direitos, e tudo acha saboroso, sem dúvida alguma. Os alemães são idealistas. Quando da última vez visitei a Alemanha, encontrei o gosto alemão empenhado em atribuir direitos iguais a Wagner e ao trompetista de Sackgen. Eu próprio fui testemunha de como em Leipzig se prestou homenagem a um dos músicos mais autênticos e mais alemães, no velho sentido da palavra alemão, não apenas no de alemão imperial, o mestre Heinrich Schütz. Heinrich Schütz é considerado meio que o pai da música barroca alemã, né? Ou seja, você está, se eu não me engano, ele nasceu em torno de uns 100 anos antes de Bar, alguma coisa assim. Eu vou até rever aqui a pesquisa. É,
exatamente. Esse Heinrich Schütz, eu não sei se é Schütz mesmo, porque tem trema, ou é Schütz, né? Ele é, como eu falei, de 1585. Bach é de 1685. Então, ele é considerado o verdadeiro pai da música barroca alemã. Embora Bach, na realidade, tenha sido mais famoso, primeiro porque ele participou do Barroco tardio e meio que inaugurou aquilo que a gente pode chamar de música moderna, né? Porque ele consolidou o sistema temperado e, portanto, enfim. É, Então, hard sheet, como eu falei, agora qualquer coisa, quem quiser, eu acho que eu já tive alguns CDs do Schutz, aí qualquer coisa eu posto algumas músicas aí para dar uma ideia de quem era a criatura, né? Enfim. Então, na realidade, quando ele estava falando dessa prestação de homenagem a um dos músicos mais autênticos, mais alemães, no velho sentido da palavra alemã, quando ele vai falar sobre quem é essa figura, não é do Wagner, é o Schütz, né? Enfim, se escreve SCHU tremado TZ. E ao fundar-se em sua honra uma sociedade Liszt, lembrando que Liszt era húngaro, né? Com a finalidade de cultivar e difundir a astuta música de igreja, não há dúvida, os alemães são idealistas. Mas nada aqui me deve impedir de ser violento e de dizer aos alemães umas quantas verdades duras. De outro modo, quem o faria, né? Enfim, é por isso que eu gosto, né? Talvez. É porque às vezes tem umas figuras que se elas não existissem, ninguém teria dito nada e as coisas teriam ficado piores, né? Quem sabe, né? Se você for ler por essa perspectiva, né? Talvez a gente precisasse dizer o que ele disse para a Alemanha não ter virado uma república genocida há muito mais tempo, né? Talvez, enfim, não sabemos, né? De outro modo, refiro-me à lubricidade em historices. E não apenas porque os historiadores alemães perderam totalmente a perspectiva grandiosa do curso e dos valores da cultura, porque são, na sua totalidade, arlequins da política ou da igreja, mas porque proscrevem até essa grande perspectiva. Importa, antes de mais, ser alemão, ser raça. Só depois é que se pode decidir sobre todos os valores e não os valores históricos. Estipula-se: alemão é um argumento. Alemanha, Alemanha acima de tudo.
é um princípio. Os germanos são a ordem cósmica moral na história em relação ao Imperium Romanum. São os depositários da liberdade em relação ao século XVIII, são os restauradores da moral, do imperativo categórico. Há uma historiografia alemã imperial e receio que exista também uma historiografia antissemita. Há uma historiografia de corte, e o senhor von Asch não se envergonha. Aqui você vê que ele historiografia, ou seja, quando ele coloca aqui historiografia antissemita, você vê que ele não está usando num contexto que ele aprove, né? Vocês estão percebendo isso, não estão? Eu espero que sim, né? Está bem claro. É, esse senhor aqui, que eu não sei quem é, né? Não se envergonha disso. Ou seja, ou seja, todas essas questões aqui que ele está falando até aqui, a ele é algo que qualquer alemão deveria se envergonhar, tá? Ainda recentemente, uma opinião idiota em Historicis, uma proposição do esteta Suábio Vischer, felizmente já falecido, e circulou pelos jornais alemães como uma verdade a que todo alemão deveria dizer sim. O Renascimento e a Reforma constituem conjuntamente um todo, a regeneração estética e a regeneração moral. Perante tais frases, a minha paciência chega ao fim e sinto prazer, sinto até me dever referir aos alemães tudo que já tem na consciência. Tem na consciência todos os grandes crimes contra a cultura dos últimos peraí, 4 séculos. E sempre pela mesma razão. Ou seja, tudo isso que ele está citando, incluindo o antissemitismo, ele já considera meio que crime que a Alemanha carrega há uns 4 séculos, né? Enfim. E sempre pela mesma razão, pela mais íntima cobardia perante a realidade, que é também a covardia perante a verdade, pela sua falta de franqueza transformada já neles em instinto, por idealismo, os alemães levaram a Europa a fracassar na colheita, no sentido da última grande época, a época do Renascimento, no momento em que uma ordem superior de valores, em que os valores nobres que diziam sim à vida, os valores que garantem o futuro, tinham já ocupado vitoriosamente o lugar dos valores opostos, os valores da decadência, e tinham mesmo penetrado nos instintos do que aí imperava. Lutero, essa calamidade de monge, é que restaurou a igreja e que foi 1000 vezes pior, estabeleceu o cristianismo, e no instante que este se sucumbia, o cristianismo, a religião transformada em negação da vontade de viver. Ou seja, ele, aqui ele
meteu bala no Lutero, né? Porque o Lutero, quando o cristianismo estava quase acabando, aí porra do Lutero foi lá e deu up, né? Aí que merda. Aí a gente é. Aí aquele continua. Lutero, um monge impossível, por razões da sua impossibilidade, atacou a igreja e, por conseguinte, a restabeleceu. Então, é complicado, né? Porque se ele ataca a igreja, daí pega, aí cria uma outra coisa, aí essa coisa vira a coisa anterior regenerada, né? Enfim, é complicado, né? Então, essa parte aqui é bem interessante, que eu acho que vale a pena ser destacada, vale a pena ser guardada, né? Os católicos tinham razões para fazer festas em honras de Lutero, para escrever dramas a propósito de Lutero. Lutero e a regeneração moral para o diabo toda a psicologia. Não há dúvida, os alemães são idealistas. Por duas vezes já, quando justamente com ingente ousadia e autossuperação se alcançaram um modo de pensamento rigoroso, sem ambiguidade, perfeitamente científico, os alemães souberam encontrar sendas ocultas para o antigo ideal, reconciliações entre a verdade e o ideal, no fundo, fórmulas para um direito à recusa da ciência, para um direito à mentira, Leibniz e Kant, os dois maiores obstáculos à probidade intelectual da Europa. Finalmente, quando na ponte entre dois séculos de decadência se tornou visível uma força maior de gênio e de vontade assaz forte para fazer da Europa uma unidade política e econômica, tendo como fim um governo da terra, os alemães, com as suas guerras da independência, frustraram o maravilhoso sentido que para a Europa residia na existência de Napoleão. São responsáveis por tudo o que ocorreu, por tudo que hoje se encontra diante de nós pela enfermidade e irrazão mais adversa à cultura que existe, o nacionalismo, essa nevrose nacional de que a Europa padece, a perpetuação de pequenos estados na Europa, de pequena política. Frustram, frustraram a Europa do seu próprio sentido, da sua razão, fizeram-no enveredar por um beco sem saída. Será uma tarefa suficientemente grande, de novo, religar os povos? Ou seja, como vocês veem aqui, o Nietzsche sequer era nacionalista. Perceberam? Então, seguindo. E por último, por que é que não hei de expressar minha suspeita? No meu caso, os alemães tentarão ainda tudo para, a partir de um destino imenso,
darem à luz um rato. Até agora, comprometeram-se comigo e duvido que no futuro façam melhor. Ah, como desejaria eu ser aqui um mau profeta? Os meus naturais leitores e ouvintes são agora já russos, escandinavos e franceses. Sê-lo-ão sempre mais. Os alemães inscreveram-se na história do conhecimento só com nomes equívocos. Produziram sempre apenas falsos moedeiros inconscientes. Esta designação ajusta-se tanto a Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher, como Kant e Leibniz. E todos eles tão simples, Schleiermacher, fabricante de véus. Jamais terão a honra de que o primeiro espírito reto na história do espírito, o espírito em que a verdade traz a tribunal a falsa moedagem de 4 milênios, se venha confundir com o espírito alemão. O espírito alemão é a minha atmosfera viciada. Respiro com dificuldade na proximidade desta imundície em psicologices, em psicologices, nada extinto que se descortina em cada palavra e em cada atitude de um alemão. Nunca eles tiveram um século XVII de severo autoexame como os franceses, um La Rochefoucauld, um Descartes, são 100 vezes superiores em veracidade aos primeiros alemães. Não tiveram até agora psicólogo algum, mas a psicologia é quase o padrão da limpeza ou impureza de uma raça. E quando não é limpo, como se há de ter profundidade? Ou seja, quando ele fala aqui de impureza, ele está falando de moral, né? Ou seja, no alemão, quase como na mulher, nunca se chega ao fundo, não tem nenhum e é tudo. Mas assim, sem sequer se é superficial. O que na Alemanha se chama profundo é, em rigor, a falta de limpeza do instinto para consigo, de que acabo de falar. Não se quer estar na claridade em relação a si mesmo. Aqui ele já entra com umas falas bem problemáticas, é bom dizer, né? Enfim, alerta de gatilho em alguns trechos aqui, né? Não seria legítimo sugerir a palavra alemão como moeda corrente internacional para esta depravação psicológica? Ou seja, depravação psicológica, quando ele fala, é o povo alemão. Ou seja, tudo que ele está falando de degenerescência racial aqui é dos alemães que ele está falando, tá? Não é de outro povo. Os outros povos estão bem, os alemães é que não estão, ok? E como o seu dever cristão emancipar os escravos da África, entre nós, outros europeus, chamar-se-ia simplesmente alemão. Produziram ainda os alemães um único livro que tenha profundidade?
até mesmo o conceito do que num livro é profundo está bem longe deles. Ou seja, ele, Kant não é profundo, né? Kant não é profundo o suficiente. Talvez seja difícil, né? Bom, mas será que ser difícil é ser profundo, né? Fica a questão aí para vocês, né? Ou seja, a mim, que sou musicista, até que faz sentido. É, enfim, conheci eruditos que tinham Kant por profundo. Receio que na corte prussiana se tenha por profundo o senhor von Paschke, esse cara aqui de novo. E quando ocasionalmente louvei Stendhal como psicólogo profundo, tive de soletrar o nome no meu encontro com professores universitários alemães. Eu acho que aquele negócio do jovem Weather, né, que é melhor a gente não entrar em detalhes, né? Enfim. E por que não hei de ir até o fim? Gosto de fazer tábua rasa. É ambição minha passar por desprezador para excelência dos alemães. Desprezador. Bom, esse é um texto que é interessante que, enquanto eu estava lendo aqui com vocês, fui percebendo que esse texto é, foi editado provavelmente em Portugal, né? Ele está bem lusitano, assim, ortograficamente falando. Mas, né, eu não sei se esse desprezador existe, mas eu acho que é desprezador por excelência dos alemães, né? Então, expressei já minha desconfiança perante o caráter alemão aos 26 anos. Terceira consideração intempestiva. Os alemães são, para mim, impossíveis. Quando imagino uma espécie de homem que se contrapõe a todos os meus instintos, é sempre um alemão que me ocorre. A primeira coisa em vista da qual escruto o coração de um homem é se ele possui no corpo um sentimento da distância. Se discerne, em geral, a categoria, o grau, a hierarquia entre um homem e um homem, se sabe distinguir, assim se é gentilhomem. E em todos os outros casos, pertence irremediavelmente à ampla, aí, a noção bonacheirona da canalha, da canalha, né? Mas os alemães são canalha, ou seja, canalhas. Ah, são tão bonacheirões. Um homem degrada-se ao lidar com alemães. O alemão nivela. Se abstrair das minhas relações com alguns artistas, sobretudo Richard Wagner, não vivi uma única hora agradável com alemães. Supondo que o espírito mais profundo de todos os milênios aparecesse entre os alemães, logo uma qualquer libertadora do Capitólio imaginaria que sua alma muito mesquinha se tornaria pelo menos também em consideração. Não suporta esta raça, com a qual se está sempre em má companhia. E é, não tem dedos para os matizes,
Ai de mim, eu sou um matiz. Não tem qualquer esprit dos pés e nem sequer pode andar. Ao fim e ao cabo, os alemães não têm pés, têm simplesmente pernas. Os alemães não têm a noção de quão vulgares são, mas isto é superlativo da vulgaridade. Nem sequer se envergonham de ser simplesmente alemães. Conversam acerca de tudo, consideram-se a si mesmos como decisivos. Receio até que já sobre mim pronunciaram algo de decisivo. Toda a minha vida é a prova de rigor de tais afirmações. Em vão, busquei neles qualquer sinal de tato, de delicatesse para comigo. Dos judeus, sim, mas nunca dos alemães. A minha índole leva-me a ser afetuoso e benévolo para quem quer que seja. Tenho direito a não estabelecer diferenças. Isto não me impede de ter os olhos abertos a ninguém, exceto menos ainda aos meus amigos. Em última análise, espero que isto não tenha causado qualquer dano à minha humanidade para com eles. Assim com 6 coisas que sempre fiz ponto de honra. Apesar de tudo, é a minha verdade que sinto quase todas as cartas e de há anos me são enviadas com um cinismo. Há mais cinismo na benevolência para comigo do que em qualquer ódio. Realmente tem determinados ódios que são mais honestos do que certos, né? Enfim, certas benevolências. Digo na cara a cada um dos meus amigos, ele jamais considerou suficientemente digno do esforço estudar qualquer dos meus escritos, a partir dos quais pequenos indícios adivinham que eles nem sequer sabem o que neles se encontram. No tocante ao meu Zaratustra, quem é e dos meus amigos aí teria visto mais do que uma presunção ilícita, felizmente de todo indiferente. Ou seja, forte, né? 10 anos já, e ninguém na Alemanha se sentiu na obrigação de consciência de defender o meu nome contra o silêncio absurdo em que ele foi sepultado. Foi um estrangeiro, um dinamarquês, que primeiro teve a suficiente finura do instinto e a coragem para se levantar contra os meus pretensos amigos. Em que universidade alemã seriam hoje possíveis lições sobre minha filosofia como aquelas que, na última primavera, deu em Copenhague o Dr. George Brent, demonstrando assim mais uma vez o seu valor como psicólogo? Bom, eu não sei se esse estrangeiro dinamarquês é o Kierkegaard, né? Mas tudo bem, a gente depois pode pensar sobre isso. Demonstrando assim mais uma vez o seu valor como psicólogo. Eu próprio nunca sofri por tudo isso.
O que em si é necessário não me lesa. Amor fati é a minha mais íntima natureza, que é o amor aos fatos, né? Mas isto não exclui que eu ame a ironia e até a ironia histórica universal. E assim, mais ou menos 2 anos antes do arrasador raio da transmutação, porá a Terra em convulsões trouxe ao mundo o caso Wagner. Mais uma vez ainda, os alemães se deveriam enganar imortalmente a meu respeito e eternizar-se. E que ainda é tempo. Conseguem, ótimo, meus senhores germanos. Apresento-lhes os meus cumprimentos. Ainda não há muito, e para que também os meus amigos não faltem, escreve-me uma velha amiga e agora ri-se de mim. E isto no instante em que uma indizível responsabilidade sobre mim impede, em que nenhuma palavra pode ser assaz gentil, nenhum olhar suficientemente respeitoso para comigo. Trago, de fato, sobre os ombros o destino da humanidade. E a gente acaba essa leitura de hoje aqui. Vamos descompartilhar essa tela, vou ficar grandinha. E aqui estou eu de volta, grandona, tela grande, né? E é isso. Essa é a leitura de hoje. Eu espero que tenham gostado, tenham entendido. Assim, todo mundo é livre para tirar conclusões e escreva os comentários. Eu gosto de comentários, gente. Por favor, comentem, né? Até porque eu quero transformar essas leituras comentadas em debate. Eu não quero ser uma pessoa que faz monólogo, odeio monólogo. Eu gosto de conversar, bater papo, trocar ideia, né? E eu estou usando essas leituras para mostrar como é que eu dialogo com certos textos, né? Até para mostrar meus processos mentais enquanto eu estou lendo um texto, né? É, enfim, e ao mesmo tempo eu gostaria que esses vídeos tivessem mais comentários do que simplesmente gente assistindo e, e dizendo simplesmente, oi, gostei. Não que não possa fazer isso, né? Mas, por favor, agreguem, me ajudem a agregar mais conhecimento, se acostumar a falar a respeito dos temas, enfim, isso é importante e, sobretudo, nesse método que eu estou tentando estabelecer aqui desses vídeos, para a gente poder interagir, né? Eu posso começar com lives, obviamente, né? Eu posso tratar esses assuntos de uma forma menos esquemática, né? Porque eu tenho que separar o texto, ler o texto inteiro, e às vezes eu acho que isso em live pode ficar meio maçante. É, enfim, e se sempre que der, claro que vou
fazer piada de algumas coisas que eu leio, porque às vezes não dá, né? Vamos combinar que às vezes as piadas, o humor é importante para o conhecimento, tá? Eu, pelo menos, eu valorizo o humor como fonte de conhecimento, beleza? Então eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Eu não sei quanto tempo esse vídeo durou, porque aqui nesse Zoom não tem exatamente uma cronometragem. Eu posso até procurar ver se eu consigo configurar para mostrar a cronometragem enquanto estou gravando, mas por enquanto a gente fica por aqui e até a próxima, já com a leitura do livro O Caso Wagner. Falou, tchauzinho. Saudações anarquistas para todos.